Opa, bom dia, turma, bom dia a todos e a todas, meus queridos alunos e alunas, bom dia. Vamos lá começar. Oi, Sofia, bom dia, seja muito bem-vinda. Show de bola. Tranquilo, pessoal? Graças a Deus, tudo caminhando. Deixa eu ver aqui. O Davi, bom dia, meu amigo. A Lívia, bom dia. Davi, como vai? Vou bem. Tirando o sono, né? Que eu acho que é uma condição que tá todo mundo agora. É engraçado que eu antigamente não tinha esse sono todo, não, de manhã. Hoje em dia eu quero que o mundo se acabe. Pelo amor de Deus. Mas passa logo, graças a Deus. Acho que nos primeiros 10 minutinhos de aula aí passa meu sono. É isso. Eu acredito que vocês estão um pouquinho com sono também, mas é o jeito, né? O jeito, é o jeito, é o jeito. Beleza, né, turma? Vocês estão bem? Estamos aí na metade da semana. O mês de abril já tá voando, né? Porque, pelo amor de Deus, já estamos na metade do mês de abril. O mês mal começou. A gente estava comemorando a Páscoa um dia desse. Faz quanto tempo? Faz 15 dias. Muito louco. Como o tempo está passando rápido, né? Aí a pandemia desregulou o sono todinho. Eu acho também, né, Ian? E assim, tem até o estudo dizendo que a gente está dormindo mais. E é verdade, né? Porque, ó, por exemplo, eu acordo todo dia, dou aula de segunda a quinta, dou aula no... Como é, Eduardo? Pois é, eu dou aula de segunda a quinta no AB. E aí, eu acordo hoje em dia às 7 horas. Rapidinho escovo meus dentes, tomo banho, às vezes eu nem tomo banhozinho, às vezes eu só limpo o rosto e tal. Pronto, dá tempo demais para eu estar aqui 7h30. Dá tempo demais. Então, antigamente, se tivesse tendo esse AB na Unifor, provavelmente eu tinha acordado 6h30. E olha que eu moro do lado da Unifor, né? Eu chego na Unifor em 5, 7 minutos eu tô lá. Então eu tinha acordado 6h30, 6h20, né? Porque aí toma banho, se veste e tal, é mais complexo. Então, ou seja, a gente está dormindo um pouco mais, né? Mas mesmo assim com sono. Fala, Eduardo, bom dia. Show de bola. Davi, tomara que voe logo para chegar essa vacina. Davi, depois de um tempo, cara, eu aprendi a não pedir para o tempo voar logo. Porque realmente, acho que eu comentei com vocês sobre um livro de Sêneca. Ele foi um filósofo estoico. A filosofia estoica é parte do helenismo, é um período super legal da filosofia grega. Foi ruim para eles, que eles foram dominados pela Macedônia, mas foi bom porque eles pensaram de maneira racional como alcançar a felicidade, né? Aí tem um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, que realmente ele muda a tua concepção de ver o tempo. E ele diz assim, que a gente, às vezes, chega no leito da morte, né, e acha a vida injusta, porque ela passa muito rápido, que a vida é um sopro, mas, na verdade, de acordo com o Sêneca, é porque a gente não sabe viver. Aí ele começa a dizer várias coisas que a gente existe e não vive, né? E aí até essa história mesmo de passar o tempo. Então, realmente, é super legítimo você falar tudo que passa para chegar a vacina, né? Mas aí, depois de um tempo, eu sou muito reticente com isso. Aí dá certo. Aí a Sofia, eu durmo mais e tenho mais sono. Eu tô mais ou menos assim, Sofia, engraçado. Aí o Cleilson, bom dia a todos, viver é bom, show. O Ian, professor, tem cara de ser elétrico demais, nem me fale, né? Não sei como é que o povo me suporta, porque sempre ligado. Por isso que eu acho esquisita essa sensação de sono, ela é estranha para mim, porque eu geralmente não sinto. Eu tenho sentido agora, né? Quando eu acordo, eu não sei se é porque não existe um movimento, né? Se eu tivesse lá na Unifor, eu já tinha o quê? Já tinha tomado banho, já tinha me vestido, já tinha dirigido, já tinha chegado lá, já tinha conversado com os outros professores, tá? Ou seja, não existe um movimento, né? Hoje eu acordo, faço minhas coisas básicas, né? E aí venho para cá, ou seja, não tem um movimento. Talvez por isso eu esteja achando estranho essa sensação de sono, de sono. Mas aí rapidamente eu acordo, aí pronto, é ligado, realmente é ligado no 1000 volts aqui. Vai, sai para correr, volta, não sei o quê, faz a confusão toda, faz parte. Beleza, beleza, beleza. Turma, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre audiência de custódia, né? Então hoje a gente vai falar sobre peças que são muito caras para os advogados. São peças que vocês vão aprender a fazer, principalmente agora, né? Agora, eu não sei se vai ter, eu vou até mandar mensagem, se esse ano vai ter o chamado projeto Passo a Passo. Oi, Maria Moreira, se tiver para a V3, esse projeto Passo a Passo, que é um projeto que vocês faziam petições.
E uma das petições era um relaxamento de prisão, que é o que a gente vai falar hoje. Petição super simples, só para vocês já irem vendo como é a formatação de uma petição, de uma peça processual. Petição significa pedido. Então, num relaxamento de prisão, que a gente vê hoje, vê rapidamente, é você pedir ao juiz para relaxar a prisão, expedindo o alvará de soltura. Sempre que quando você quer liberar alguém, você pede para o juiz um alvará de soltura. Um alvará significa uma autorização. Alvará é algo que o advogado vai sempre pedir muito para o juiz. Então, por exemplo, alvará para levantar um valor que está na conta. Aí você pede um alvará. Se eu quero levantar um valor que está na conta, eu quero um alvará judicial. Alvará para liberar alguém. Eu quero um alvará de soltura. Então, assim, vocês vão... Aí a Rafa fala assim, foi segunda e segunda chamada na sexta. Aí, então, vocês estão fazendo, né, o passo a passo. O passo a passo é o passo a passo, o projeto passo a passo, né, Rafaela? Pronto, turma, quem não está fazendo aí... E qual foi a peça que caiu, Rafa? Qual foi a peça? Petição inicial, né? Então foi provavelmente uma queixa-crime. Que aí vocês viram em penal 1, queixa-crime. A gente viu aqui os requisitos da queixa-crime no artigo 41, não sei se vocês lembram. A gente viu isso, e aí, pronto, a gente até volta a falar um pouco sobre isso quando falar de ação penal de novo. A Maria, pois é, foi de processo civil, né? Ah, tá. Pronto, de processo penal achei estranho, porque nem a coordenação não comentou nada comigo. Ah, tá, show de bola. Pronto. Eu não sei se vai ter para processo penal. Eu vou perguntar aqui se tiver para V3. Aí eles avisam com antecedência. Beleza. E aí, pessoal, o que é que acontece? Então, o relaxamento de prisão é uma peça que você vai pedir para fazer, com base no artigo 565 da Constituição, quando você acha que a prisão do seu cliente é ilegal. Professor, eu posso entrar com habeas corpus, que eu vou ver em processo penal 2? Pode. Você vai ver que a regra é poder entrar com habeas corpus no processo penal. Vocês irem habeas corpus em processo penal 2, a regra é que tudo no direito penal, né, no processo penal, é cabível habeas corpus, tem exceções, quando não está envolvido o direito de liberdade, essas exceções vocês vão ver em processo penal 2. Mas caso você não queira entrar com habeas corpus, queira entrar com peça propriamente dita e a prisão é ilegal, aí você vai poder entrar com relaxamento de prisão. Ou então você vai poder entrar com liberdade provisória. Ou então você vai poder até ajuizar essas peças até de maneira oral na audiência de custódia. Então, o que a gente vai estudar hoje é o que acontece na audiência de custódia. O que o promotor e o advogado ou defensor público pode pedir em relação à prisão em flagrante. Então, a gente viu que alguém preso em flagrante é levado para a delegacia, é feito auto de prisão em flagrante, feito auto de prisão em flagrante, é encaminhado para o judiciário, o judiciário ele vai marcar a audiência de custódia. A vara de custódia, ela fica ali no centro, fica do lado da delegacia das capturas. A regra é que não deve haver preso em delegacia. Isso é um pleito muito antigo dos delegados. Eles, inclusive, se você for, por exemplo, para a delegacia, para a DHPP, ali ali que tem na Guanambi, de proteção à pessoa, né, a delegacia de homicídios. Se você for lá, tem, se não me engano, tem 2 celas para preso. Uma, eles encheram de coisa para não colocar preso lá dentro. Então, quando tem cela na delegacia, os delegados muitas vezes enchem de coisa para não colocar preso. Aí deixa só uma disponível, né? Para quando o cara chegar preso em flagrante, ficar lá durante o flagrante e já remover imediatamente para o presídio. Então, realmente, o preso, ele não era para ficar dentro de delegacia. A situação já foi muito pior. O preso é para ir para presídio mesmo. A situação já foi muito pior para a delegacia. Mas o fato é que o cara está recolhido, né? Então, eu fui preso em flagrante. Aí eu estou recolhido, seja na delegacia, que não é o correto, ou seja num presídio, aguardando a audiência de custódia. Geralmente, aqui em Fortaleza, a audiência de custódia está acontecendo muito rápido. Então, se eu fui preso em flagrante hoje de manhã, à tarde ele já me leva, a própria delegacia já me leva para a delegacia das capturas e de lá eu já vou para a vara de custódia. Se eu fui preso hoje à tarde, aí minha audiência de custódia já vai ser amanhã. Então, está sendo muito rápido. A audiência de custódia, a vara de custódia, ela tem 4 juízes, cada juiz ele aprecia 10 custodiados por dia. Mas ontem eu vi uma matéria no TJ dizendo que no período específico da pandemia, em 16 dias, eles avaliaram 160 e tantos presos, que deu 12 por dia. Então é só para vocês verem a média mais ou menos. Então são quantos flagranteados, são quantas
audiências de custódia, né? Vai acontecer audiências de custódia relativo a 10 custodiados, em média, por dia por juiz. Então, se são 4, são 40 pessoas que foram presas em flagrante por dia que tem essa audiência de custódia. Na verdade, se em um auto de prisão em flagrante tem 4 pessoas, aí não vai ter 10 audiências de custódia, né? Porque essas 4 vai ser só uma audiência de custódia. Então, é só para vocês notarem que são 10, a média é que são 10 flagranteados por dia que são analisados, né? Então, se o auto de prisão em flagrante tem já os 10 flagranteados, faz uma audiência de custódia com os 10 flagranteados, né? No mesmo auto de prisão em flagrante. E aí, na audiência de custódia, então o preso ele é encaminhado para a DECAP, para a Delegacia das Capturas, fica lá no centro. Se a gente tivesse presencial e vocês pudessem, eu sempre dava ponto extra para quem fosse assistir uma audiência de custódia. Aí você conhece a DECAP, você fala lá com o Vinícius, que é o supervisor de vara, cara competentíssimo lá da vara de custódia. Eu sempre pedi para você ir na vara que o professor Delano Benevides estivesse. O professor Delano Benevides, ele é defensor público, ele é um cara incrível, ele é professor também, um cara incrível. E aí era uma experiência muito rica, mas infelizmente não está podendo ir, né? Tanto é que essas audiências de custódia estão sendo feitas virtualmente. E mesmo sendo feitas virtualmente, a média aumentou, né? De 10 flagranteados por dia para 12. Pelo menos nesse período que eu vi ontem no Instagram do TJ. Beleza. Aí, pessoal, o preso, né? Então, ele é encaminhado para a Delegacia das Capturas um dia antes da audiência de custódia dele, ou até no mesmo dia, fica esperando lá a vara chamar. A vara chama, vai o policial lá com ele, acompanhando o preso, e vai ter essa audiência de custódia. Na audiência de custódia, tem que estar preso, tem que estar lá participando, né? Hoje em dia está virtual, como eu falei, mas tem que participar o juiz, que é quem vai decidir, o membro do Ministério Público e também o advogado. Professor, se o preso não tiver advogado, aí o defensor público. Professor, se não tiver defensor público, aí o Estado nomeia defensor dativo, que é um advogado que está lá esperando para fazer as vezes da defensoria pública, né? O advogado é remunerado. Eu até disse para vocês que não é difícil você achar no jornal um advogado que ganhou 92 mil de tanto participar dessas audiências de custódia. Só você procurar aí, rapidamente você acha. E aí, pessoal, nessa audiência de custódia, o juiz ele vai analisar o flagrante em si. O que ele vai fazer com o flagrante? Se ele vai relaxar o cara porque o flagrante foi legal, se ele vai conceder a liberdade provisória, que significa que o cara foi preso em flagrante, mas vai responder o processo em liberdade, ou se ele vai converter a prisão em flagrante em preventiva. O código, ele não diz quanto tempo uma pessoa deve ficar presa em flagrante, mas a gente sabe que ele não deve ficar preso, pelo menos na teoria, muito tempo em flagrante. Daí porque surgiu a audiência de custódia, porque às vezes, antes do surgimento da audiência de custódia, a audiência de custódia ele surgiu em 2015, falei isso na aula passada, numa resolução do CNJ, e aí ela foi trazida pelo CPP, no CPP, hoje em dia, esse nome, com o pacote anticrime. Ou seja, o CPP só com o pacote anticrime, que foi aquela lei que o Bolsonaro sancionou 24 de dezembro de 2019, só com o pacote anticrime, que teve vacatio legis de 30 dias, ou seja, janeiro de 2020, foi que a audiência de custódia foi inserida no CPP. Mas já existe a audiência de custódia desde 2015. E a audiência de custódia foi criada pelo CNJ exatamente para evitar que o preso ficasse muito tempo preso em flagrante delito. Porque você via preso em flagrante delito 1 ano, 6 meses, 5 meses, e o flagrante não. O flagrante é para ser rápido. E o juiz tem que decidir o que fazer com esse flagrante. O ponto é que, na audiência de custódia, o juiz ele não vai decidir se o cara é culpado ou inocente. Isso vai servir para um outro momento, onde o Ministério Público vai denunciar o cara, o juiz vai receber, o oficial de justiça vai citar, aí o cara vai se defender por meio do defensor público. Esse procedimento do processo penal em si, vocês vão ver em processo penal 2. Aqui na audiência de custódia, a análise não é se o cara realmente é culpado ou inocente. A análise é do flagrante. E aí, para ficar mais fácil, eu vou compartilhar minha tela para a gente discutir um pouco sobre essa audiência de custódia no Código de Processo Penal. Um minutinho. Pronto. Minha tela está aparecendo, turma. E aí eu estou no Código de Processo Penal, tá bom? E a audiência de custódia, ela está prevista no artigo 310, quando ela fala assim, ó,
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, do seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente. O juiz, então, na audiência de custódia, vai analisar a prisão em flagrante. Ele vai poder fazer uma dessas três coisas, nada mais. Ou o juiz vai relaxar a prisão em flagrante e conceder o alvará de soltura, significa que o cara vai ser liberado do flagrante dele, ou o juiz vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança, ou o juiz vai converter a prisão em flagrante em preventiva. Aquele caso do Daniel Silveira, né, ele está sendo muito criticado, ele foi muito criticado porque o Alexandre de Moraes, ele mandou prender em flagrante, ele foi preso, teve audiência de custódia e o juiz não fez nada disso. Então, a gente ficou, minha nossa senhora, o juiz só fez dizer assim, o flagrante é legal. E a gente ficou, tá, mas o Daniel, ele tá preso por quê agora? Ele ficou preso, né? Ele ficou preso por quê? Se não foi convertido a preventiva, se não foi relaxado, se não foi concedida liberdade provisória. Mas é porque quem ia apreciar a prisão, né, do Daniel Silveira era o Congresso Nacional, que decidiu por manter o Daniel Silveira preso. Mas até hoje a gente se questiona que tipo de prisão foi essa que ele ficou. Porque não é para você ficar preso em flagrante delito. Teve audiência de custódia, mas foi nem mesmo que nada, porque na audiência de custódia o juiz tem que relaxar, conceder a liberdade provisória, o juiz nem relaxou nem concedeu a liberdade provisória, e o juiz ele não pôde converter a preventiva, porque quem converteria a preventiva, né, quem decretaria a prisão do Daniel, seria o Congresso Nacional. E aí a gente ficou, que diabo de instituto é esse que aconteceu, né? Mas enfim, isso é porque ele é deputado federal, por isso que aconteceu essa anomalia, digamos assim. Mas a regra é que é para você sair da audiência de custódia com uma dessas decisões. E aqui, pessoal, o juiz, com o pacote de crime, perdeu muito poder. O juiz ele tem que esperar ser provocado. No máximo, ele pode relaxar aqui de ofício, porque todo juiz é obrigado a conceder habeas corpus de ofício se ele notar que a coação é ilegal. Então, no máximo, o que o magistrado pode fazer de ofício é liberar de ofício, mas ele não pode converter o flagrante em preventiva de ofício. Então, você já bota aí bem grande uma observação. Não existe mais decretação de prisão de ofício. Não existe. Todo juiz, ele se decretar a prisão é porque alguém pediu. Principalmente o Ministério Público. Então, o juiz, ele meio que, com um pacote anticrime, ele perdeu o poder e ele ficou meio que parado aqui. Ele tem que esperar ser provocado. Então, por exemplo, ele pode conceder liberdade provisória com as medidas cautelares, mas eu já falei para vocês que o juiz ele não pode mais decretar cautelar de ofício. O juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. No máximo, ele pode liberar o cara de ofício, sem ninguém pedir. Por quê? Porque toda autoridade judiciária é obrigada a relaxar a prisão ilegal. Está no artigo 5º e 65. Então, o artigo 5º e 65 da Constituição Federal, ele vai falar que a prisão ilegal ela vai ser imediatamente relaxada. Droga. Porque eu botei 65, né? E aí apareceu outras coisas. Sim, aqui, ó. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, no máximo que o juiz pode fazer, turma, é relaxar a prisão em flagrante. E quando vocês forem fazer o relaxamento de prisão, o pedido, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Tananã Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, relaxamento de prisão, aí tem um preâmbulo que tu qualifica lá a pessoa. Nesse preâmbulo, o fundamento do relaxamento de prisão é o 565 da Constituição, botei aqui no chat para vocês, e também o artigo 310, inciso 1º. Então, quando você for fazer um relaxamento de prisão, no preâmbulo, que você qualifica o seu cliente, Cílio Soares Filho, brasileiro, taraná, vem por meio do seu advogado, que subscreve, ajuizar o presente relaxamento de prisão. A gente não bota a fundamentação da peça. A fundamentação da prisão em flagrante é o fundamentação do relaxamento de prisão é o 565 da Constituição e o 310, inciso 1º. Então, quando vocês fizerem um relaxamento de prisão, não esqueçam de colocar o artigo 310, inciso 1º e o 565 da Constituição. Então, basicamente, na audiência de custódia, o juiz vai esperar, vai analisar o flagrante e vai esperar ser provocado. Quer que o MP está pedindo, quer que o advogado ou o defensor público está pedindo, para ele decidir o que vai fazer. E o que é que ele pode fazer?
ele só pode fazer uma dessas três coisas aqui. Ou relaxar a prisão em flagrante, ou converter o flagrante em preventiva, ou conceder a liberdade provisória. Turma, caso ele relaxe, ou caso ele conceda a liberdade provisória, ele vai expedir o chamado alvará de soltura. Por isso que se você for fazer a petição inicial de relaxamento de prisão ou de liberdade provisória, um dos seus pedidos vai ter que ser a expedição do alvará de soltura. Porque só com o alvará de soltura é que a pessoa pode ser solta. A única prisão que a pessoa é solta sem alvará de soltura é a prisão temporária, que a gente vai conversar. Mas se ele está preso em flagrante, está preso preventivamente, está qualquer tipo de prisão, tirando a temporária, o indivíduo só sai com alvará de soltura. Por isso, quando vocês forem fazer uma petição para liberar o cliente de vocês, não esqueçam de pedir a expedição do alvará de soltura. Então, professor, o juiz só pode fazer uma dessas três coisas. É isso na audiência de custódia? Exatamente. Então, ele fica esperando ser provocado e aí ele decide fundamentadamente, né? Ele tem que decidir com base no caso concreto. A gente já conversou sobre fundamentação das decisões. Aí, galera, o juiz vai relaxar a prisão em flagrante se essa prisão em flagrante for ilegal. E a ilegalidade aqui, ela pode ser procedimental, que é o que a gente chama de legalidade formal, ou essa ilegalidade pode ser material, conteudista. O que seria uma ilegalidade procedimental? Seria uma falha no procedimento do flagrante. Então o juiz analisa o auto de prisão em flagrante e o procedimento que a gente estudou. Ele olha, a nota de culpa foi entregue? Foi. Em 24 horas? Foi. O auto de prisão em flagrante chegou no judiciário, no MP, na Defensoria Pública, porque ele indicou advogado em 24 horas? Chegou. Tiveram duas testemunhas? Tiveram. Se tiver problema em algum do procedimento, aquele flagrante é ilegal. Ou seja, a nota de culpa não foi entregue no prazo de 24 horas, ou então o flagrante não chegou no judiciário no prazo de 24 horas da prisão, que a gente viu na aula passada. O juiz, então, vai relaxar. O juiz, então, vai dizer que aquele flagrante é ilegal. Mas o flagrante pode ser ilegal não só do ponto de vista procedimental, formal. O flagrante pode ser ilegal do ponto de vista material. O que é um flagrante do ponto de vista material? É o cara ter sido preso em flagrante numa situação que ele não estava em flagrante delito. Nós vimos que o artigo 302 do CPP é ele que vai dizer quando alguém está em flagrante delito, né? Vimos várias vezes, quando está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido, é encontrado. Então, o artigo 302 diz quando alguém está preso em flagrante delito. Se o juiz analisar o depoimento do condutor, do conduzido, das testemunhas, da vítima, e entender, pessoal, que ele foi preso em flagrante, mas não era uma situação de flagrante, não era uma situação do 302, foi o flagrante, por exemplo, o provocado, que é ilegal, foi também a situação do flagrante forjado, aí o juiz vai relaxar. Então, quando o juiz vai relaxar? O juiz vai relaxar quando a prisão em flagrante for ilegal. Aliás, qualquer prisão ilegal, a autoridade judiciária deve relaxá-la imediatamente. É a única coisa aqui que o juiz pode fazer de ofício, até então. Porque ele está meio que amarradinho depois do pacote de crime, ele não pode mais atuar tanto de ofício. Então, o juiz ele vai relaxar se o flagrante ele tiver uma ilegalidade formal, que é no procedimento, ou material, que ele está preso numa situação que não é uma situação de prisão em flagrante. Nenhuma dúvida, beleza. Aí o que o juiz pode fazer também? Aí eu vou para o inciso terceiro. O juiz, se ele notar que o flagrante é ilegal, ele relaxa. Agora, se o flagrante for legal, aí o juiz tem duas opções. O juiz ou converte a prisão em flagrante em preventiva ou segue a regra. E a regra, pessoal, é conceder a liberdade provisória à pessoa. A liberdade provisória é um instituto que diz assim, se gente foi preso em flagrante, eu estou vendo que o flagrante foi legal. Então, em tese, você cometeu essa infração penal. Eu acho que tem PEC e eu acho que tem ISA. Acho que tem prova da existência do crime e tem indício suficiente de autoria. Contudo, Sidney, mesmo tu tendo sido preso em flagrante, você ainda é amparado pelo aquele velho princípio da presunção de inocência, lembra? E aí o juiz, ele diz, o Sidney foi preso em flagrante, o flagrante é legal, mas o Sidney ainda deve ser tratado como inocente. Então eu vou conceder a liberdade provisória ao Sidney. E essa liberdade provisória que o juiz vai me conceder,
que é a regra que o juiz tem que tentar conceder a liberdade provisória, essa liberdade provisória é o juiz dizer assim para mim, tu vai responder o processo em liberdade, Sidney, mas essa tua liberdade é provisória. Porque se ao final você for condenado e transitar em julgado, tu vai preso. Agora, se durante o processo tu praticar atos que tumultuem o processo, você não coopere com o processo, você ameaça testemunha, você ameaça fugir, você fraude as provas, se durante o processo, Sidney, você atrapalhar o andamento processual, você achar que vai fugir, eu vou decretar a sua preventiva. Daí porque a sua liberdade é liberdade provisória. Então, voltando para cá. Está vendo que na audiência de custódia o juiz vai analisar a ilegalidade ou a legalidade da prisão em flagrante. Se o juiz achar que o flagrante é ilegal, ele vai relaxar. Se o juiz achar que o flagrante é legal, ele vai conceder a liberdade provisória. Ele vai conceder a liberdade provisória se achar que o flagrante é legal, como regra. Mas se o flagrante for legal, ele pode também converter a prisão em flagrante em preventivo. Mas a regra, e eu queria que vocês observassem isso, é que o legislador manda o juiz conceder a liberdade provisória. É por isso que eu já comentei com vocês, e aí eu estou explicando o porquê, tecnicamente, dessa minha opinião, que é muito injusto quando as pessoas dizem que a polícia prende e o judiciário solta. Beleza, a polícia prende, o judiciário solta, mas o judiciário ele só solta porque o legislador manda soltar. Então, a regra é que na audiência de custódia, o juiz vai permitir que o indivíduo responda o processo em liberdade. Então, o juiz achou, o flagrante é legal, beleza. Então, o juiz concede a liberdade provisória. Ele vai responder o processo em liberdade, mas é uma liberdade provisória, porque se ele tumultuar o processo, ele pode ir preso preventivamente. O juiz pode decretar prisão preventiva. Ou, ao final do processo, se ele foi condenado, transitou em julgado, ele perde essa liberdade dele. E essa liberdade provisória, turma, ela pode ser aplicada com ou sem fiança e as demais cautelares. Que cautelares são essas? E esse artigo é muito importante, cai só em prova. Eu sugiro que vocês memorizem todas essas cautelares que a gente vai estudar agora, tá? As prisões, turmas, que a gente está estudando agora, né, o flagrante, a preventiva, a temporária, são espécies de cautelares. Eu até já disse que o pressuposto das cautelares é ter a PEC e a ISA, né? Só que existem medidas cautelares diversas da prisão. Está aqui no artigo 319. Essas medidas cautelares diversas da prisão, elas foram inseridas no CPP em 2011. Antigamente, elas estavam só lá na Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, a Lei 11.340 de 2006. Só que em 2011, o CPP ele sofreu uma grande reforma. Então, o CPP sofreu 3 grandes reformas em 2008, uma grande reforma em 2011, sofreu outra grande reforma em 2019, né, com o pacote de crime. Mas, enfim, para vocês verem como o CPP é uma coxa de retalhos. E o fato é que, em 2011, foi inserido no CPP essas medidas cautelares diversas da prisão. Eu já comentei com vocês, mas não custa repetir, que essas medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com 282 do CPP, elas só podem ser decretadas se houver necessidade de adequação. Então, as medidas cautelares previstas nesse título, seja as dos 319, seja as prisões mesmo, cautelar, por exemplo, a prisão preventiva, por exemplo, deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e nos casos expressamente previstos em lei, para evitar a prática da infração penal, e a adequação. Então, essas medidas cautelares que a gente vai estudar agora, que é o monitoramento eletrônico, que é a proibição de frequentar determinados lugares, que é a proibição de ficar perto da vítima, dos familiares da vítima, aquela história de afastamento de 100 metros, enfim. Essas medidas cautelares, elas só podem ser decretadas se o juiz fundamentar na necessidade delas e na adequação delas. E aí, em 2011, quando surgiu essa parte de cautelar no CPP, né, diversa da prisão, o legislador, ele basicamente falou assim, juiz, decrete 1, 2, 3, 4, decrete todas as cautelares, mas evite prender. Então, a prisão cautelar, como eu sempre venho falando para vocês, por exemplo, a prisão preventiva, é exceção da exceção, exceção mesmo.
Então, na audiência de custódia, o juiz converteu o flagrante em preventiva é exceção. E cada vez mais o legislador bota isso mais forte. Chegou um ponto, turma, no nosso ordenamento jurídico, que os presos provisórios, ou seja, o preso sem pena, esse preso, por exemplo, preventivo, a quantidade era maior do que o preso definitivo. Então, a gente tinha mais preso aguardando julgamento nos presídios do que preso condenado mesmo. Olha que absurdo. Aí hoje, se você for ver, hoje esse percentual, que era mais de 50% de presos provisórios do que de preso definitivo, diminuiu muito. Hoje a gente está com só uns 20% dos presos no presídio, são uns 20% mais ou menos, vai depender de presídio para presídio, tá? Mas só mais ou menos uns 20% são esses presos preventivamente. Exatamente porque o legislador vem dizendo, juiz, deixa o cara responder o processo em liberdade. Aí o juiz obedece o legislador, o juiz tem que obedecer a lei. E daí, por que a galera diz, a polícia prende, o judiciário solta? Mas o judiciário só solta por conta de tudo isso que a gente está conversando. Então, o legislador, o juiz, aliás, ele, como regra na audiência de custódia, em verificando que o flagrante é legal, como regra, ele vai considerar a liberdade provisória. Aí ele vai poder decretar 1, 2, 3, todas aquelas cautelares do 319. Como está aqui no parágrafo 1º, ó. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Significa que o juiz pode aplicar todas as do 319, mas ele tem que fundamentar com base no caso concreto, porque aquela cautelar é necessária e adequada. O parágrafo 2º ele foi alterado pelo pacote anticrime para dizer que o juiz não pode mais decretar essas cautelares de ofício. Então, até o pacote anticrime, o juiz podia decretar as cautelares que ele achava pertinente. Hoje, o juiz não pode mais decretar nenhum cautelar de ofício. Nenhum. Salvo a prisão em flagrante, que até eu posso, o juiz nenhum pode decretar cautelar de ofício, né? Tanto é que aqui, ó, tá dizendo assim, deixa eu voltar lá atrás, 282. Tanto é que aqui tá dizendo assim, ó, peraí, no parágrafo 2º, ó, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da instrução criminal, por representação da autoridade policial, ou mediante requerimento do Ministério Público. Em outras palavras, o juiz não pode mais decretar as cautelares de ofício. As cautelares, quando elas forem decretadas, antes de elas serem decretadas pelo juiz, além de ter que ter o pedido do MP, do delegado, o pedido do advogado, as cautelares, o juiz, antes de decretar, ele tem que, como regra, ouvir a outra parte, ouvir o preso, o advogado do preso, antes de decretar, como regra. Como diz aqui o parágrafo 3º, ó, ressalvados os casos de urgência e perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento da cautelar e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou perigo deverão ser justificados fundamentadamente em decisão que contém elementos do caso concreto que justifique por que o juiz decretou a cautelar sem ele intimar outra parte. Então, como a gente está falando, a medida cautelar ela pode ser decretada durante a investigação e durante a fase pré-processual e a fase processual. A gente está falando de um momento que é a audiência de custódia, que o preso vai estar presente. Então, o juiz, quando o MP, por exemplo, pede a decretação da cautelar, o juiz ouve o advogado. Então, o MP está pedindo a decretação da cautelar, está fundamentando a necessidade na adequação, e ele vai ouvir o advogado do preso, ou o defensor público, sobre essa cautelar. Depois ele vai decidir. Então, a regra é que o juiz, antes de decidir a cautelar, ele vai intimar a outra parte para poder se manifestar. Se não tiver na audiência de custódia, a outra parte vai se manifestar nesse prazo de 5 dias. Aí olha o parágrafo 4º, só para vocês entenderem como prisão preventiva é exceção da exceção mesmo. Diz assim, ó, se o juiz decretou a cautelar do cara ficar proibido de frequentar bares, por exemplo, e ele foi flagrado, esse indivíduo, frequentando bares, ou seja, no caso de descumprimento das obrigações impostas, essas cautelares, o juiz, mediante requerimento do MP, do assistente de acusação ou do querelante, poderá substituir a medida. Então, trocar essa medida pelo tornozeleira eletrônica, por exemplo. Impor outra incumulação. Ou, olha aqui, ó, em último caso, decretar prisão preventiva. Então, o juiz,
só vai decretar prisão preventiva em último caso. A regra é que ele vai considerar a liberdade provisória com essas cautelares. Aí o juiz considerou a liberdade provisória com as cautelares, o cara descumpriu a cautelar. O juiz ficou sabendo, e aí espera o MP ou o advogado da outra parte pedir algo em relação a esse preso que descumpriu. E por quê? Porque ele diz, ó, no caso de descumprimento das obrigações, o juiz, mediante requerimento, ele vai trocar a cautelar, ele vai aplicar mais uma cautelar, ou em último caso ele vai decretar a prisão preventiva. Ou seja, mesmo o cara descumprindo, ele só vai decretar preventiva em último caso. Só para vocês verem como prisão preventiva é, sim, questão de ofício mesmo. Questão exceção mesmo. Aí o parágrafo 5º, o juiz poderá, aqui de ofício, a pedido das partes, revogar a medida cautelar. Ou seja, decretar de ofício ele não pode, mas revogar a cautelar de ofício ele pode. Pode substituir a cautelar quando faltar motivo que a subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que justifiquem. Mas ele só pode substituir e decretar se houver pedido. No caso, ele pode, de ofício, ele pode revogar a medida cautelar. Substituir ou decretar uma outra só se houver pedido. É como a jurisprudência tem interpretado. Mas se esse parágrafo cair a letra da lei, né, você bota que está correto, se cair a letra da lei. Aí, a parágrafo 6º, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar do 319, que é o artigo que eu vou ver com vocês agora. E o não cabimento da substituição da preventiva por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto e de forma individualizada, para evitar aquelas decisões copia e cola. Então, o juiz tem que ver o caso concreto. A gente já conversou sobre fundamentação da decisão judicial, que não pode ser fundamentação abstrata. Então, preste atenção como o código está falando. Ó, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição pela cautelar. Daí, porque na audiência de custódia eu falei para vocês, o juiz analisa. O flagrante é ilegal. Relaxa. O flagrante é legal. Eu só tenho duas opções, o juiz. Ou fazer a liberdade provisória, ou converter o flagrante em preventiva. Contudo, converter o flagrante em preventiva é o último caso. Então, se o flagrante for legal, o juiz, como regra, vai conceder a liberdade provisória. Ele vai conceder a liberdade provisória decretando as medidas cautelares do 319. Todas as medidas cautelares do 319, o juiz tem que fundamentar, no caso concreto. E ele pode decretar 1, 2, 3, todas essas medidas cautelares aqui, mas ele precisa ser provocado. Então, o MP precisa pedir essa medida cautelar, a outra parte precisa se manifestar sobre esse pedido do MP, para então o juiz decretar. Ele não pode decretar essas cautelares de ofício. Então, o 319 está dizendo, ó, são medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, sempre tem. Vocês vão ver muito o cara dizendo, tô indo lá no fórum assinar. O tô indo lá no fórum assinar é que uma vez por mês ele tem que ir lá no fórum para justificar as suas atividades, como está aí no inciso primeiro. Se o juiz concede liberdade provisória, sempre tem essa cautelar aqui, de comparecimento periódico em juízo. Tanto é que uma das coisas que os presos mais me perguntam quando eu faço intimação, ele já está podendo ir assinar? Porque na época da pandemia, agora, em algumas varas suspenderam, né, essa assinatura. E quando eles me perguntam, eu posso ir lá assinar, já está podendo ir lá assinar, é porque eles têm que ir uma vez por mês lá justificar suas atividades. Cautelar, proibição de acesso e frequência a determinados lugares, os barzinhos, estados de futebol, desde que para evitar risco, né, de novas infrações. Proibição de manter contato com pessoa determinada, a vítima, as testemunhas. Proibição de chegar perto dela, de falar com ela pelo telefone. Proibição de ausentar-se da comarca, quando a permanência seja conveniente e necessário para a investigação ou instrução. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Suspensão no exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver risco de prática das novas infrações. Internação provisória, esse aqui, o inciso 7, é o que mais cai. É o que mais cai porque é o que mais tem requisito. Aqui o juiz pode determinar a internação provisória do acusado, no caso, por exemplo, no manicômio, nos hospitais psiquiátricos,
nas hipóteses do crime ser praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, só cabe internação provisória se o crime for de roubo, for de homicídio, tentativa de homicídio. Aí a OAB adora. Provavelmente na prova tu não vai ter aí uma questão sobre essa cautelar de internação provisória. Então fiquem atentos. Dizer assim, o Sidney foi preso em flagrante, ele é inimputável, então ele é semi-imputável, e ele foi preso em flagrante pelo crime de furto. O juiz pode decretar a internação provisória? E a resposta é que não. Porque o Código só permite a internação provisória como cautelar nos crimes praticados com violência ou grave ameaça. E o furto não tem violência nem grave ameaça. É a pegadinha que mais cai na OAB, é isso. Deve ter umas 30 questões sobre isso. Eu estou enjoado dessa questão. Então, o juiz ele pode decretar a internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça. Então, é o roubo, é a extorsão, é o homicídio, mas não vale para o furto, não vale para o estelionato, não vale para a apropriação indébita. Quando os peritos concluírem se ele inimputável ou semi-imputável, que está lá no artigo 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração. Então, olha, para o juiz decretar essa cautelar aqui de internação provisória, ele tem que ver se o cara é semi-imputável ou inimputável, se o crime tiver violência ou grave ameaça, se tiver risco de reiteração. Então, só nesses casos é que o juiz pode decretar a internação provisória. Outra cautelar que o juiz pode decretar, que é a que eu vou agora me debruçar sobre ela, é a fiança nas infrações que admitem. Então, a gente vai fazer a liberdade provisória com fiança, a liberdade provisória sem fiança, vai ser agora essa cautelar. Então, outra cautelar que o juiz pode determinar é a liberdade provisória com fiança nas infrações que admitem fiança, a gente vai ver isso agora, para assegurar o comparecimento a atos processuais, evitar a obstrução do andamento dos atos processuais ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. E, finalmente, a próxima cautelar, a última, né, a nona e última, é que é o monitoramento eletrônico, que é o uso de tornozeleira eletrônica. Me lembrem até de mostrar para vocês, pessoal, como é que acontece quando a pessoa ela viola o monitoramento eletrônico. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, que eu já falo disso. Deixa eu ver onde é que eu coloquei isso. Não é aqui. Não sei, não sei se é documentos pessoais que eu coloquei. Eu vou procurar, eu coloquei em algum canto aqui, turma, para vocês verem, mas eu posso baixar no... Tá aqui, ó. Tornozeleira eletrônica. Show. Turma, só o que tem hoje em dia, principalmente para a pandemia, é a galera usando tornozeleira eletrônica. Só o que tem. É o pessoal usando tornozeleira eletrônica. Inclusive, eu tenho ido muito para minha rota, a quantidade de gente que aparece para eu intimar que tá de tornozeleira eletrônica, e eu não sei se vocês sabem, é um chama, né? O cara vira, assim, a tentação do bairro. É impressionante. Tem gente até que simula a tornozeleira eletrônica para poder usar, né? Para poder conquistar as gatinhas, os gatinhos, sei lá quem é. Turma, aí a tornozeleira eletrônica, ela quando é colocada em alguém, isso aqui é um sistema real, certo? É o sistema de acompanhamento da custódia, né? Então, vamos supor que eu fui preso em flagrante delito, eu paguei a fiança, o juiz determinou que eu também ficaria com monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira eletrônica. Aí eu digo onde é a minha casa, o endereço, e aí esse é o raio da minha casa que eu posso ficar. O juiz ele coloca qual é a distância que você pode sair da sua casa, se é que você pode sair da sua casa. E aí essa tornozeleira eletrônica tem um GPS. E aí a pessoa fica aqui, ó, o tempo todo. E esses sinais aqui de exclamação são os aspas alertas. Mas quando existe essa questão do alerta, a central de custódia, a central de monitoramento eletrônico, que é uma central da polícia, ele recebe uma comunicação. Então, nesse caso, ó, essa pobre coitada, ela saiu de casa, ela andou um quarteirão, ó, foi até uma travessa, ó, e saiu. E aí a central é comunicada, e essa central, ela tem a obrigação, tá aqui, ó, que é onde ela tem que ficar, né, ó, na casinha dela, tá vendo aqui, ó, que é onde ela tem que ficar, na casinha dela. E aí, nesse caso, como ela violou, né, nesse dia aqui, aí se coloca o dia, ó, áreas do mapa, aí tá aqui a área que ela foi violada, período exibido, dia 24/4/2019, 16h30.
E essa central, ela recebe alarme de tudo, porque a bateria está baixa, ó, porque eles têm que ficar carregando, é um saco. Tu imagina, tu com tornozeleira eletrônica, tu tem que ficar do lado da tomada para carregar a tornozeleira eletrônica. Surreal, né? Aí, data da violação, dia 24/4. Aí, essa central, ela recebe uma comunicação, né, dizendo que a pessoa violou, e ela comunica ao juiz, ó. Aí tá aqui o ofício dela, só para vocês verem, né, ó. Secretaria de Administração Penitenciária, ofício tal, ao excelentíssimo senhor juiz da segunda vara de Calcaia, processo número tal, interrupção de monitoramento eletrônico. Aí ele vai dizer, né, ó, com os cumprimentos de estilo, venho à presença de Vossa Excelência informar que o monitorado, diz o nome da pessoa, que havia se beneficiado com liberdade provisória, condicionado ao cumprimento das medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico, sendo fiscalizado por equipamento de monitoramento eletrônico desde o dia 13 de setembro de 2018, está com o serviço eletrônico interrompido. Então, no caso dela, foi interrompido, não foi nem só porque ela saiu lá da área dela. No dia 24 de abril, 16h35, a Central de Monitoramento Eletrônico registrou alerta advindo à unidade de monitoração do custodiado, indicando bateria baixa. Situação que são automaticamente enviados alertas virtuais e vibratórios de 5 em 5 minutos para a pessoa, diretamente à tornozeleira eletrônica do monitorado, orientando a conectar a energia. Consequentemente, horas depois, tendo monitorado e ignorado essas orientações, sua tornozeleira eletrônica descarregou completamente, ocasionando um alerta de fim de bateria, não sendo mais possível a localização dessa pessoa, né? Buscou-se contato com o monitorado através de telefones, por ela fornecido, quando a fixação do monitoramento eletrônico, mas todas as tentativas foram frutíferas, só o que tem. Eles darem o telefone e a gente não conseguir falar, só o que tem. O que a gente tem sofrido nessa pandemia, só Deus sabe. Aí, portanto, no dia 27 de abril, o monitorado interrompeu o serviço de monitoramento eletrônico, não ser mais possível aferir a sua localização. Os equipamentos de monitoração que estão sob a posse do monitorado não foram recuperados até o momento, gerando prejuízo ao erário público. Diante dos fatos expostos, encaminhamos os relatórios advindos da central de monitoração, a fim de que sejam tomadas as providências que Vossa Excelência entender cabível. Então, essa célula, né, de monitoramento eletrônico oficiou o juiz de Calcaia. Com base nisso, o juiz de Calcaia, ele intima o Ministério Público, para o Ministério Público se manifestar o que é que ele vai fazer, e também, vai fazer assim, né, pedir, o que é que o Ministério Público vai pedir, e ele também intima o custodiado. Então vai um oficial de justiça, eu provavelmente fui lá, não lembro, mas eu provavelmente fui lá, porque se eu estou com acesso ao processo é porque eu fui lá, para intimar essa moça, né, e aí ela tem um prazo dado pelo juiz para justificar por que violou. Caso eu não ache, aí o juiz decide com base no que o MP pedir. Então eu dou uma certidão, não achei, ela se mudou, vizinho tal. Aí o MP se manifesta. Aí o juiz aqui nesse caso pode o quê? Ela violou, ela descumpriu, né, uma regra. Quando ela descumpre, a gente já viu, o juiz pode alterar essa cautelar, ele pode impor outra cautelar, ou em último caso ele pode decretar preventiva. Só para vocês verem. Aí a Sofia está dizendo assim, professor, pode repetir a diferença da ilegalidade formal? Posso sim, Sofia. A ilegalidade formal é a procedimental. É uma ilegalidade no procedimento. Então, assim, qual é o procedimento do flagrante? O delegado tem que fazer o auto em flagrante, tem que ouvir o condutor, duas testemunhas e o conduzido. Foi feito? Foi, massa. Qual é o outro procedimento? O delegado ele tem que entregar a nota de culpa pro preso em até 24 horas. Ele entregou? Não entregou. Não entregou em até 24 horas, então existe uma ilegalidade formal no procedimento. A já material é uma ilegalidade quando o procedimento está todo ok, mas você foi presa numa situação que não era uma situação de flagrante delito, Sofia. Tipo, não estava no 302, foi aquela história da extorsão que eu falei para vocês? Eu te faço extorsão contra a Sofia, tô com fotos tua, vou divulgar se tu não me der dinheiro. Aí tu, poxa, Sidney, me dei 2 dias. Aí, 2 dias depois, a gente combina se encontrar lá no Iguatemi, que tá aberto, e as academias não. Um saco. Aí eu digo saco, porque se tá aberto alguma coisa, é porque pode abrir, né? Assim, né, como eu disse no passado, não sou contra lockdown, não. Eu só acho que tem que haver justiça, né? Mas enfim, isso é outra discussão. Aí daqui a 2 dias, quando eu vou te entregar o dinheiro, tu chama a polícia, ou então tu me dá um golpe aí e me prende em flagrante. O juiz vai entender que eu não estou em flagrante delito, porque o crime já aconteceu 2 dias atrás. Dá para entender melhor? Show. Valeu, Sofia.
Aí tem que dormir ao lado da tomada. Aí a Cristiane, a Flor de Lis, violou um monte de vezes, violou mesmo, e como ela é, né, a deputada federal, depende muito do Congresso essa parte. Cristiane é mesmo. Aí a Rafaela, se em vez de vibrar desse choque, a Rafaela quer comprar uma briga com direitos humanos. A Rafaela tá doida para arranjar confusão para a vida dela. Enfim, então, turma, é só para vocês perceberem que quando alguém é preso em flagrante, o choquezinho não mata ninguém. Quando alguém é preso em flagrante, aí o que o juiz pode fazer, como regra o que o juiz vai fazer, em sendo flagrante legal, ele vai conceder a liberdade provisória. Essa liberdade provisória ele vai conceder decretando 1, 2, 3, as 9 cautelares que tem aqui no 309, ele pode decretar. Essas 9 cautelares aqui, essas 9 cautelares aqui do 309 ele pode decretar. Mas ele não pode decretar de ofício, lembrem, tem que haver pedido do MP ou pedido do advogado, e quando ele decretar, ele tem que fundamentar a necessidade e adequação com base no caso concreto. Ele decreta a cautelar com base na necessidade e adequação daquela cautelar com base no caso concreto. Nem se o cara diz cumprir a cautelar, o juiz pode, de ofício, decretar a preventiva. O juiz tem que esperar ser provocado. Tranquilo? As cautelares que mais caem, assim, que mais a gente vê na prática é o monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira eletrônica, essa que eu acabei de falar para vocês, o comparecimento periódico em juízo, tem proibição de frequentar determinados lugares, mas aqui é bem tranquilo essas cautelares, vocês olharem, por favor, estudem, turma, por vocês, certo? Quando eu peço para vocês estudarem, nem por mim, não, eu já estou com a vida ganha, já sou concursado, já sou professor, já tenho 200 mil empregos, eu falo é por vocês. Estudem, porque isso aqui é muito importante, até para a vida prática de vocês, para passar na OAB, para passar no concurso público. Enfim, outra cautelar, que aí é a mais importante de todas, tá? Que a gente vai estudar agora, é a fiança. Então, uma das cautelares que a gente vai começar a estudar é a fiança. Ela é tão importante que ela é destacada. Olha o que o artigo 310 ele vai falar sobre essa cautelar. Diz assim, ó, na audiência de custódia, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão, converter a prisão em flagrante e preventiva, ou, que é a regra, conceder a liberdade provisória. Essa cautelar é tão importante, ó, que ela é destacada. O juiz vai conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, liberdade provisória, essa possibilidade de a gente responder ao processo em liberdade. E a gente pode sair em liberdade provisória, o juiz decretando a fiança ou não. E agora, levantem a mão para o céu e deem graças a Deus, porque essa matéria se tornou facílima. Quando eu estudei isso, 2004, foi? Não, quando eu fiz isso, 2004, eu acho. Foi 2004, que eu tenho pra... Quando eu estudei isso, não, foi 2004, não, eu fiz em 2006, né? 2005, 2006. Porque eu me formei em 2007, entrei na Unifam em 2008, isso. Quando eu me formei, quando eu estudei isso em 2005, galera, era um saco, porque você tinha que decorar as penas. Era assim, o juiz, o código, na verdade, o CPP, ele não diz quando cabe fiança. Quando é que o juiz pode decretar a liberdade provisória com fiança. Ele não diz quando cabe fiança. Ele só diz quando não cabe fiança. Então, o que a gente vai estudar agora são as infrações que não cabem fiança, que são aquelas infrações que a gente chama de infrações inafiançáveis. Com certeza, você já viu esse inciso do... esse inciso... Deixa eu pegar aqui. Do artigo 5º, que ele vai falar assim, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos. Opa! A própria Constituição, artigo 5º, inciso 43, está falando que os crimes hediondos e os equiparados ao hediondo, e crimes equiparados ao hediondo é o TTT, né, terrorismo, tortura e tráfico, a lei está dizendo que esses crimes são crimes inafiançáveis.
Crimes inafiançáveis significa que se você for preso em flagrante delito, o juiz não pode conceder a você liberdade provisória com fiança. Por quê? Porque eles são inafiançáveis. A fiança é um valor, é um bem, é uma pedra preciosa que você vai depositar judicialmente, vai dar em garantia de que mesmo você preso em flagrante, você vai pagar isso, vai dar em garantia de que vai responder o processo em liberdade e não vai tumultuar o processo. Você vai responder o processo em liberdade e vai cooperar com o processo. Então a fiança nada mais é do que uma pedra preciosa, do que um valor, dinheiro. Na prática é muito dinheiro, já eu explico para vocês um pouco melhor isso. A fiança é pedra preciosa, ó, deixa eu ver aqui. Preciosa. Aqui, ó, é o artigo, deixa eu dizer qual é o artigo, professor. Peraí. É o 321, não. Peraí, pedra preciosa, que eu quero dizer, pode ter valor da fiança. Deixa eu botar valor que aparece. Não vai aparecer. Aqui, se tirar. Você devia ter visto esse artigo antes. Deixa eu ver. Preciosa. Pronto, achei. É o 330. O 330 ele vai falar assim, ó. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedra, objeto, metais preciosos, título da dívida pública federal, estadual, municipal ou hipoteca inscrita em primeiro lugar. Em outras palavras, fiança é uma garantia que você que foi preso em flagrante vai pagar essa fiança, vai depositar judicialmente essa fiança. E você, quando pagar a fiança, está dando a garantia que você não vai tumultuar o processo. Porque se você tumultuar o processo, você pode perder metade do valor dessa fiança ou pode perder essa fiança toda. Quando a gente diz que a pessoa vai perder metade do valor da fiança, é porque ela quebrou a fiança. A gente vai já ver o quebramento da fiança. E quando a gente diz que ela vai perder a fiança, é porque ela vai perder a fiança toda. Então eu fui preso em flagrante, o juiz, ou mesmo o delegado, eu falei até para vocês na aula passada, e eu vou repetir isso nessa aula, na próxima aula, que o delegado pode arbitrar a fiança quando a infração é até 4 anos, pena máxima de até 4 anos, como por exemplo o furto. Eu fui preso em flagrante, o próprio delegado já pode arbitrar a fiança. Mas o juiz também pode arbitrar a fiança na audiência de custódia, caso o delegado, por exemplo, não arbitre ou não possa arbitrar. E a fiança é uma garantia que eu dou ao judiciário. Tá aqui, judiciário, tô depositando minha fiança foi de 10 mil reais. Já eu digo para vocês como é que se calcula o valor da fiança. Mas minha fiança foi de 10 mil reais, por exemplo. Tá aqui, ó, depositei 10 mil reais, fica lá no conta judicial, fica rendendo. E se eu praticar atos que tumultuem o processo, o juiz pode decretar o quebramento da fiança, ou seja, eu perco metade do valor, ou a perda total da fiança. O quebramento da fiança, pessoal, está no artigo 341, ó. Quando é que eu vou perder metade do valor que eu paguei? Então, eu paguei 10 mil reais, quebrei a fiança. Fui intimado para justificar porque que quebrei, né? Porque que eu pratiquei, porque que eu desobedeci. Como, por exemplo, eu furei o monitoramento eletrônico, como o caso dessa moça. Vamos supor que ela tenha pago, esses 10 mil reais para ficar em casa com monitoramento eletrônico. Pagou 10 mil reais de fiança e ela deixou descarregar. Nesse caso, ela quebrou, ela deu causa ao quebramento da fiança. Ela é intimada para justificar. Se o juiz ele não aceitar a justificativa dela, esses 10 mil reais que ela depositou, ela perde 5 mil. 5 mil vai para o fundo penitenciário estadual, que é um fundo, que é uma conta judicial que cuida dos presídios. Então, quando alguém dá causa a um quebramento de fiança, esse alguém é intimado para justificar. Se o juiz não se convencer que essa alegativa é boa, ele determina a quebra da fiança, que é perder metade do valor. Vai para o fundo penitenciário. E aí a pessoa ainda pode também ser intimada a reforçar a fiança. O reforço da fiança é complementar a fiança. Então, 5 mil reais não é suficiente. O juiz quer que você complemente agora mais 2 mil. Porque a fiança, então, a gente é um depósito judicial. Como é que eu faço esse depósito judicial, professor? No site do PJ.
ou seja, no site do tribunal, né, da justiça a qual a pessoa está presa. Como a gente atua mais em justiça estadual, né, a gente que eu digo os advogados como um todo, eles entram no site do TJ. Por que não está entrando no site? Pensei que eu tinha caído, porque não sei por que não está entrando no site do TJ. Então, próximo aula eu mostro para vocês. Eles entram no site do TJ, preenchem uma guia, que é a GRF, que é a Guia de Recolhimento de Fiança, paga essa guia, né, paga esse boleto. Quando se paga, vai para a conta judicial. Ao final do processo, se o cara não quebrou a fiança, se o cara não perdeu a fiança, ao final do processo, essa fiança é devolvida a ele, se ele foi absolvido. Se ele foi condenado, essa fiança paga as custas processuais, essa fiança ela paga não só as custas processuais, como ela paga também o advogado, eventual indenização para a vítima, ela paga a pena de multa, e o restante é devolvido à pessoa. Então eu fui preso em flagrante, eu fui preso em flagrante delito. O juiz disse, Sidney, tendo em consideração as custas do processo, tendo em consideração a sua fortuna, né? Fortuna que eu digo não que eu sou rico, mas a fortuna é um modo de dizer a capacidade financeira do cara. Tendo em consideração o crime que você praticou, eu arbitro a fiança para você para 10 mil reais. Quando eu pagar 10 mil reais, eu junto ao processo e o juiz expede o alvará de soltura. A gente, na oficial de justiça, a gente fica muito em plantão judicial e às vezes demora a sair um alvará por culpa da pessoa que não paga a fiança. Então, ela tem que gerar essa guia, tem que juntar o processo. Quando essa guia for gerada, for paga e for juntada ao processo, o pagamento dela, ao juiz expede o alvará de soltura. Aí a gente, oficial de justiça, entrega o alvará de soltura, onde o cara está preso, e aí onde o cara está preso, libera o cara. Ele responde o processo todo em liberdade. Ao final, ele foi absolvido. A fiança toda é devolvida a ele. Ele responde o processo todo em liberdade. Deu causa ao quebramento da fiança ou à perda da fiança. Quebramento significa que ele perde a metade. Metade da fiança ele perdeu. E aí ele pode ser intimado a reforçar essa fiança. Ele respondeu o processo todo em liberdade, tem ainda 10 mil na fiança lá depositado. Aí ele foi condenado. Aí essa fiança serve para pagar a vítima, a indenização, a multa, as custas do processo. E aí o restante é devolvido a ele. Então, quando é que ele pode quebrar a fiança? Ele pode quebrar a fiança quando ele foi intimado para um ato do processo e ele não comparecer sem justo motivo. Com justo motivo, aliás. Ele deliberadamente pratica ato de obstrução ao andamento do processo. Então, ele ameaça testemunha, ele foge, ele atrapalha o cumprimento de uma ordem judicial, ele descumpre medida cautelar imposta cumulativamente de confiança, como foi o caso dessa moça, né? Ela não carregou o monitoramento eletrônico dela, a tornozeleira eletrônica. Ele resiste injustificadamente à ordem judicial e ele pratica nova infração penal dolosa. Então, esses do 341 são casos do quebramento de fiança. Aí vem o 343 e diz assim, ó, o quebramento da fiança, injustificado da fiança, importa na perda da metade do valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Então, a fiança é uma garantia. Que você vai dar lá, é dinheiro, o que pesa mais na gente é dinheiro, você vai responder o processo em liberdade e não vai tumultuar o processo. Tumultuou o processo e deu caso ao quebramento, tu perde metade do valor dessa fiança. E quando é que tu perde a fiança? Entender se perder é perder tudo. Entender se há perdido na totalidade o valor da fiança se condenado, o acusado não se apresentar para iniciar o cumprimento da pena definitivamente imposta. Então eu fui condenado, transitou em julgado, eu fui intimado para iniciar o cumprimento da pena e não apareci. Então, se eu fui intimado para iniciar o cumprimento da pena e não apareci no presídio, tudo que eu paguei vai para o fundo penitenciário. Então ele diz assim, ó, no caso de perda da fiança, o valor deduzidas as custas e demais encargos será recolhido ao fundo penitenciário. No caso de quebramento da fiança, feitas as deduções, né, das custas processuais, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Aí não ocorrem nas hipóteses do 345, o saldo será entregue a quem houver prestado fiança depois de deduzidos os encargos. Ou seja, se o cara não tiver perdido a fiança, o saldo é devolvido a ele, como eu já falei para vocês. Muito do que eu falei para vocês, turma, está aqui
do 321 ao 350. É o que eu vou deixar de dever de casa para vocês fazerem. Lerem do 282 ao 350. Eu já pedi para vocês várias vezes isso. E muito do que eu estou falando sobre fiança é do 321 ao 350. Então, peço que vocês deem uma lida aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre como decretar a fiança, né, o valor da fiança e quais são as infrações que admitem fiança e as que não admitem, né? Deixa eu ver aqui. Tem, Olivia, crime você fingir usar tornozeleiras, que se não tem. Aí a Lívia, fiança está na unidade, fiança está a partir do artigo 321, Lívia. A Rafaela foi, massa. Aí a Sofia, como ocorre o quebramento de fiança se for um bem valioso ao invés de dinheiro? Aí, Sofia, o juiz pode mandar leiloar esse bem, e aí com o dinheiro ele determina metade do valor, continua lá na fiança, e a outra metade vai para o fundo penitenciário. Show, boa pergunta. Agora, pelo menos eu nunca vi, eu tenho 11 anos que eu atuo como oficial de justiça, 2, 3 anos eu atuei como advogado, nunca vi fiança em outra coisa que não seja dinheiro. Nunca. Pode até ter, né? Até porque o código autoriza, mas eu nunca vi, não. Aí a Sofia, pronto, já foi. Aí o Cleilson, professor, pode falar um pouco mais sobre o afastamento da comarca? Sim, ausente da comarca, Cleilson, é ele sair da comarca. Então, quando você está respondendo um processo, por exemplo, em Caucaia, você não pode sair de Caucaia, isso é uma cautelar que o juiz pode colocar, sem autorização do juiz. Então, sair da comarca é sair de Caucaia, se for aqui em Fortaleza, sai de Fortaleza, se for no Eusébio, sai do Eusébio, entendeu? Que aí pode ser uma cautelar que o juiz imponha. Se você está respondendo um processo aqui em Fortaleza, você não pode sair de Fortaleza sem a minha autorização. É isso. Tranquilo? Ficou melhor, Cleison? Acho que sim. Beleza. Pois, turma, então, eu desejo a vocês um ótimo restinho de semana, um bom final de semana, se cuidem, estudem, tá? Por vocês mesmos. E aí a gente se vê na terça-feira aqui. Na terça não, na segunda-feira que vem. Tá bom, turma? Para na gravação. Fiquem